Muito bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado aos irmãos também por cantarem, foi incrível. Os irmãos estão cantando cada vez melhor, cada vez mais bonito e é maravilhoso realmente. Obrigado, Alan, também, os músicos se dedicaram, ensaiaram e a harmonia também é importante e foi Deus exaltado pelos méritos de Jesus, amém? Então vamos continuar a nossa série em Gálatas. Som, tá bom? Tá bom? 1, 2, 3. Como é bom ter o microfone de novo, né? Mãos livres, isso é bom, isso é importante. E vamos continuar então o nosso estudo em Gálatas. Esta incrível carta que Paulo escreveu para igrejas que ele mesmo plantou em sua primeira viagem missionária, mas que logo após a sua saída estavam sendo invadidas pelos falsos mestres, os judaizantes, que eram missionários judeus, que pregavam a necessidade de acrescentar a observância da lei e costumes judaicos, junto com a fé em Cristo, para a salvação. Por isso nós temos visto então que Paulo escreve essa carta com um tom de grande indignação. O apóstolo está indignado. E indignado com esses falsos pregadores. Mas, ao mesmo tempo, ele está perplexo em relação aos irmãos nas igrejas, lá daquela região, que estavam aceitando aqueles falsos ensinos. Isso deixa Paulo perplexo. Estavam aceitando aqueles ensinamentos e estavam sendo, sutilmente, aos poucos, demovidos da sua firmeza no evangelho da graça, que eles demonstraram no início. Por isso Paulo escreve também com muito amor, buscando trazer os Gálatas de volta para o caminho da fé, no puro evangelho da graça. E como já vimos em nossos estudos, nos primeiros 2 capítulos, nós já concluímos os 2 primeiros, Paulo começou defendendo a origem divina do evangelho que ele pregava, pois ele recebeu por revelação direta do Senhor Jesus Cristo, e era exatamente o mesmo evangelho que os outros apóstolos que andaram com Jesus pregavam, né? Inclusive Jesus aparece para ele e o comissiona como um apóstolo, então Paulo defende também a origem do seu apostolado, que é divina. E semana passada, no final do capítulo 2, vocês lembram? Nós estudamos que depois de Paulo citar aquele exemplo da repreensão com Pedro, porque Pedro se tornou repreensível com atitudes contrárias ao evangelho da graça, logo na sequência, Paulo começa a fundamentar mais, especificamente, a doutrina da justificação só pela fé, só pela confiança neste evangelho da graça, e a partir daí Deus transformando, né, as nossas vidas. E hoje então começamos o capítulo 3. E o assunto predominante dos capítulos 3 e 4 é exatamente a doutrina da justificação pela fé. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, nunca pela observância das obras da lei, desde o Antigo Testamento até hoje. Sempre foi pela graça, mediante a fé. E em nosso texto hoje, meus irmãos, é muito interessante, pois nós vemos que Paulo vai argumentar sobre isso, começando pela própria experiência dos Gálatas. Depois ele vai fundamentar na Escritura mesmo, ele vai usar a lei que os judaizantes gostavam tanto para mostrar que eles estavam errados. Ele parte da própria Escritura. Mas ele começa usando a experiência dos Gálatas. Como que foi a conversão e transformação da vida deles? Foi pela pregação do Evangelho e confiança neste Evangelho ou observância da lei? Paulo quer levar eles à reflexão. Por isso vocês já notaram que nesse texto Paulo faz 5 perguntas? 5 perguntinhas que Paulo faz para que eles reflitam. Está querendo que os Gálatas reflitam a respeito da vida deles com Cristo, a respeito da vida deles no Evangelho, ajudando eles a refletir sobre a insensatez de querer abandonar o caminho da fé no Evangelho para voltar ao legalismo e tentar ganhar a aceitação de Deus por mérito próprio. E com isso, então, meus irmãos, vamos meditar nesta manhã sobre um tema fundamental, que é sobre a nossa completa e constante dependência do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre 5 verdades
5 verdades relacionadas a esta constante necessidade. O Evangelho não é só a porta de entrada para a vida cristã, como muitos pensam, 4 ou 5 regrinhas que você aprende lá no começo da vida cristã, depois nem pensa mais nisso e vai para outras coisas. Não tem nada a ver. O Evangelho é todo o caminho também. É todo o caminho. Toda a vida cristã, toda a sua vida cristã e minha vida cristã deve ser vivida pela fé. No Evangelho bíblico. No Evangelho bíblico de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Amém? Então esse será o nosso assunto. Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos. Como cantamos hoje, o Senhor é digno de todo o nosso louvor. Porque nós somos pecadores, não merecedores de nada, mas em Cristo o Senhor nos concede tudo. E somos agraciados, somos salvos, somos restaurados, somos curados. Ó Deus, obrigado pela mensagem do Evangelho. E eu rogo, Senhor, a tua graça nessa manhã, para que possamos assimilar cada vez mais a nossa dependência desse Evangelho. Pai, fala aos nossos corações. Ensina-nos nessa manhã. Nós temos a tendência, Pai, de perdermos essa confiança, de desprezarmos o Evangelho, Senhor, e nos agarrarmos às outras coisas que não salvam, pensando que elas nos completariam e nos proporcionam plenitude, mas não proporcionam, Senhor. Então ensina-nos nessa manhã, pedimos a Deus, purifica a nossa fé no Teu Evangelho. Faz isso à luz da Tua palavra, a Escritura. Eu peço, Senhor, por cada vida que aqui está, que veio, Senhor, Tu conheces as individualidades e as peculiaridades. Ó Deus, fala aos corações nesta manhã. Traz cativo todo o pensamento à obediência de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Esse é o nosso clamor como igreja, Pai. Por isso estamos diante da Tua palavra, sedentos, para ouvir a Tua voz e sermos transformados. Eu rogo, Senhor, graça também para ser fiel ao texto. O que for falado na carne, seja esquecido, apagado. Fique a obra do Teu Espírito em nós, para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a primeira verdade, meus irmãos, em relação à nossa constante dependência do Evangelho, que podemos aprender aqui neste texto, é que nós contemplamos o Cristo crucificado pela fé no Evangelho. Olha o que Paulo diz no primeiro versículo ali de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Notem como Paulo se dirige aos Gálatas. Insensatos, palavra dura. E essa palavra denota alguém que tem mente desordenada. É um tolo. Um tolo. Que não pensa com clareza. E por que Paulo os chama assim? Exatamente porque eles estavam dando ouvidos aos falsos mestres, aceitando a ideia de acrescentar obras ao Evangelho da graça que já é completo, que já é perfeito, como se Cristo não fosse suficiente. Portanto, é muita insensatez. É muita insensatez abandonar o Evangelho da graça. É muita insensatez desprezar este Evangelho completo, que conduz à vida e à alegria eterna com Deus, para tentar seguir pelo caminho onde a salvação depende do nosso esforço carnal. E no final gera apenas frustração e condenação. Por isso Paulo começa perguntando com um tom de espanto: quem vos fascinou? Paulo sabia quem era, mas a pergunta é feita visando a reflexão. E a palavra fascinou aqui, que algumas traduções trazem como seduziu. Quem vos seduziu? A palavra grega, ela carrega a ideia de feitiço. Feitiço. Enfeitiçar alguém. Então notem que Paulo está chamando os falsos mestres de feiticeiros. E o que é um feiticeiro?
Feiticeiro é aquele que ilude as pessoas com grande habilidade através de truques, como os ilusionistas que vemos na TV, né? Faz aqueles truques de mágicas, Mr. M. Meio antigo esse, né? Tem uns mais atuais. Mas, enfim, a ideia é essa, né? É ilusionista. E a gente vê aquilo e tal, uau, como é que o cara fez isso? E eles fazem parecer verdade aquilo que não é. E no caso aqui nós podemos entender que o discurso dos falsos mestres foi tão envolvente. O discurso daqueles falsos mestres foi tão envolvente, eles falaram tão bonito. Eles falaram parecendo ter tanta razão que hipnotizaram os Gálatas. Fascinou os Gálatas, a forma como eles estavam falando, de tal forma que eles começaram a abraçar a mentira como se fosse verdade, obra satânica mesmo. E aqui nós já temos uma lição muito importante, amados irmãos, para os nossos dias de confusão. Os dias que nós vivemos hoje, de afastamento da palavra, tempo em que as pessoas desconhecem cada vez mais a Bíblia. É assustador. Assustador. Pessoas que já estão há anos na igreja. Conhecimento mínimo das Escrituras. Então nós devemos estar atentos. São tempos confusos, são tempos difíceis. E só porque um suposto pastor, ou um líder, ou um mestre fala bonito, fala eloquente, escreve livros, isso não quer dizer necessariamente que ele está falando a verdade. Muitos falsos mestres estão espalhados por aí, pregando fábulas, com motivações falsas, capturando, hipnotizando pessoas com a sua eloquência, com a sua manipulação, filosofias humanas que exaltam um homem em detrimento da glória de Deus. Eis a importância, amados, de estudarmos Gálatas. Eis a importância de estudarmos a Bíblia, de filtrarmos o que nós estamos ouvindo, seja quem for, filtrarmos à luz das Escrituras. E por isso é fundamental eu e você conhecermos cada vez mais o verdadeiro Evangelho da graça. Que mensagem gloriosa! Estudarmos. Nós detectamos a nota falsa, as várias notas falsas, estudando bem a verdadeira. Quando você conhece bem a verdadeira, botou uma falsa na sua frente, opa, não, nada a ver. Conheço bem o que é verdadeiro. A importância de conhecermos bem este evangelho para não nos deixarmos fascinar pelas falsas doutrinas, como Paulo está falando aqui. E notem que o apóstolo conclui esta primeira pergunta dizendo: ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está falando aqui da pregação, amados, do puro evangelho. Paulo está falando de pregação. Paulo está fazendo os Gálatas lembrarem do início da vida cristã deles, que aconteceu através da pregação do evangelho, pregação pura e simples. E o conteúdo principal desta pregação poderosa foi Cristo crucificado. Como ele também depois vai falar lá em 1 Coríntios, decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Precisamos resgatar, meus irmãos, esta pregação bíblica, expositiva, que exalta Cristo acima de tudo, que fala de arrependimento. Será que temos ouvido essa pregação? Que fala a respeito da ira de Deus que foi aplacada na cruz. A ira destinada a nós, pecadores. Falar sobre perdão de pecados, a nova vida espiritual. A Escritura, ela aponta para Jesus de início ao fim. Ele é o centro de tudo neste universo. Tudo é para Ele. E Jesus veio para este mundo enviado por Deus Pai, principalmente para morrer pelos pecados do seu povo e ressuscitar para a nossa justificação. Esse é o nosso pior problema. Pior que câncer, pior do que problemas financeiros, pior do que qualquer outra coisa é você estar separado de Deus.
E isso, portanto, sendo assim, o que nós mais precisamos na vida é contemplar o Cristo crucificado. E como que isso é alcançado? É alcançado através da pregação da palavra. Ouvir a palavra. E a palavra exposto aqui, Cristo exposto diante de vós, pode ser traduzida como retratado vividamente. É muito interessante essa palavra. Retratado vividamente, como se um quadro tivesse sido pintado na frente dos Gálatas. Era como se um quadro, eles conseguiram visualizar a pregação de Paulo. Paulo pregou o evangelho entre eles de forma tão clara e vívida, que era como se eles pudessem realmente ver Cristo crucificado diante deles, pelos seus próprios pecados. Portanto, para Paulo, pregação não era uma mera palestra, informação de conceitos. Para Paulo, pregação era apresentar Cristo, expondo fielmente o evangelho de Cristo, com a maior clareza possível para os seus ouvintes, no poder do Espírito Santo. Como disse Lloyd Jones, o que é pregação? Afinal de contas, o que é pregação? Ele diz, pregação é a lógica pegando fogo, é teologia em chamas, é raciocínio eloquente pelo poder do Espírito. E isso, claro, amados, segundo o agir de Deus, segundo o poder de Deus. Não é manipulação humana, não é musiquinha no fundo que você se emociona, aquela fala mansa, e só que sem conteúdo bíblico nenhum. Você não entende o que é o evangelho, você não entende o que é pecado, você não entende o que é arrependimento, você não entende a glória de Deus. Emocionalismo, não é isso, não é manipulação humana, é poder de Deus mesmo, se manifestando através da simples, porém profunda, pregação do evangelho bíblico, como Paulo diz também que aos Tessalonicenses, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. É desse evangelho que nós precisamos ouvir constantemente para sermos salvos e transformados. Como diz Keller, um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus, mas é alguém que o viu na cruz. Viu entre aspas, né? Discernimento espiritual do evangelho, que nem nós cantamos hoje no hino novo. Antes eu ouvia falar, mas agora posso ver. Então é esse discernimento espiritual do evangelho, é esse conhecimento pessoal. Ele diz ali, nosso coração se emociona quando vemos não só que ele morreu, mas que morreu por nós. É pessoal. É você de joelhos diante daquela cruz. É você lá, contemplando aquele sangue do Cordeiro perfeito de Deus vertido pelos seus próprios pecados e tudo resolvido lá. Entendemos o sentido de sua obra em nosso favor, somos salvos por uma apresentação racionalmente clara e comovente. Percebam a importância do intelecto, da razão, do entendimento, mas comovente. O Espírito, ele produz emoções transformadas, só que direcionadas pelo intelecto, pelo entendimento. Emoções alinhadas com o pensar certo à luz do Evangelho. Isso nos comove. Profundamente. Deve nos comover. Este Evangelho deve nos comover profundamente. Porque o Espírito alcança todo o nosso ser. Não é só aqui, vai no coração, vai nas emoções, vai na nossa vontade. Foi o que aconteceu àqueles Gálatas, eles tiveram fé no que ouviram. Você tem fé no que você está ouvindo? Sem reservas? Você descansa nessa verdade? Creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Estude o Evangelho com humildade. Arrependa-se. Creia em Cristo e seja salvo pela graça. E graças a Deus pelo dom da fé, que não vem de vós. Que Deus opere este dom entre nós. Amém? Segunda verdade que nós aprendemos aqui, meus irmãos, neste texto, sobre a nossa constante dependência do Evangelho, é que recebemos o Espírito Santo pela fé no Evangelho. Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Paulo é bem direto, né? Quero saber só uma coisinha de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo? Como? Pregação da fé? Ou pelas obras da lei? E ele faz uma pergunta que ele já sabe a resposta. E a experiência dos Gálatas, como é que foi a experiência deles? A experiência deles foi exatamente que o apóstolo chegou naquela região, pregou o verdadeiro evangelho, e eles, pela graça, creram em Jesus como Senhor e Salvador, e assim, imediatamente, no ato de sua conversão, receberam o Espírito Santo pela pregação e não obras da lei. Imediatamente, no ato da conversão. Portanto, nós temos aqui uma lição muito importante, amados irmãos, de que ninguém pode se tornar um verdadeiro cristão sem a presença do Espírito Santo, sem receber o Espírito Santo pela vontade graciosa e soberana de Deus. E isso acontece no ato da conversão. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem é dele, nem crente é. E o crente, então, ele é alguém que é nascido do Espírito. E essa regeneração, esse novo nascimento, ele ocorre pela pregação do Evangelho. Como diz Tiago também, pois segundo o seu querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha o Evangelho aqui. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então percebam como o Espírito Santo opera o novo nascimento nos filhos de Deus por meio do Evangelho. Não há como separar isso. A ação do Espírito, a espada do Espírito é a palavra, o instrumento do Espírito é a palavra, é o Evangelho. E ele exalta Cristo o tempo todo. Sendo assim, estão enganados aqueles que pensam que receber o Espírito é uma experiência que ocorre depois da conversão. Você recebe Jesus como Salvador e depois Senhor. Que divisão é essa? Onde que a Bíblia ensina isso? Me mostra, porque eu ainda não achei. Estão enganados. Nós já falamos um pouquinho sobre isso lá em Atos, livro de Atos. É claro que no progresso da vida cristã devemos andar no Espírito, devemos ser cheios do Espírito. É segundo Efésios 5,18. O enchimento do Espírito deve ser algo contínuo, mas o recebimento do Espírito ocorre no ato da conversão, uma vez só, quando cremos na mensagem da cruz. Cremos na mensagem da cruz, o Espírito habita, transforma. Somos, inclusive, selados, como diz Efésios, eternamente seguros. E, amados, a maior evidência da presença do Espírito em nós, qual é? A maior evidência da presença do Espírito Santo numa igreja, qual é? Dons? Sinais? Não. Não. Não é. A maior evidência da presença do Espírito numa igreja, na sua vida, é vida transformada. É santidade de vida. É negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, custe o que custar, em obediência à palavra dele. Essa é a maior evidência de que Deus está agindo em você. Dons são importantes, Deus dá para a edificação da igreja. Mas o mais importante é a sua vida transformada. E isso vai se manifestar na sua relação com a esposa, no seu trabalho. Porque a sequência de Efésios, inclusive, fala sobre isso, né? Enchimento do Espírito 5,18, depois vocês veem o que ele vai falar lá. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Né? Sejam bons trabalhadores, servos, obedeçam aos seus senhores. Evidências do Espírito agindo, esse enchimento, falando a palavra entre vós, claro, plenitude do Espírito. Mas a evidência ali, Efésios, lutem a batalha com a armadura, sejam firmes até o fim, evidências do Espírito agindo. Amados, por favor, não vamos perder o foco nesses dias de confusão. Não vamos perder o foco. A evidência do Espírito é não muito barulho, não muito show, não muito querer aparecer, mas é a sua vida transformada em casa, na semana, no dia.
amando a igreja também, fazendo parte, servindo os irmãos, parando de pensar um pouquinho, sabe, obcecado em si mesmo, quase morrendo de autopiedade. Não, libertos pelo Espírito. O Evangelho faz isso. Todos nós lutamos contra isso, e eu preciso desse Evangelho constantemente. Não vamos perder o foco da nossa caminhada com Cristo. Avançando, a terceira verdade que nós aprendemos, então a primeira, nós contemplamos Cristo pela fé no Evangelho, a segunda, recebemos o Espírito Santo pela fé no Evangelho, e a terceira, crescemos na vida cristã pela fé no Evangelho. Olha a ideia de continuidade. Contínuo, né? Aí Paulo pergunta no versículo 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? E a palavra traduzida aqui como aperfeiçoando significa atingir o alvo plenamente. Então essa palavra aqui, ela traz a ideia de perfeição, de ser completamente maduro. Então qual que é o alvo da vida cristã? Qual que é o alvo? O objetivo principal é ser perfeito, como Cristo é perfeito. Esse é o alvo. A estatura de Cristo. E meu irmão, minha irmã, todo cristão verdadeiro anseia por isso. Tem isso como objetivo principal. Tem várias outras atividades e tal, mas o foco principal é esse. Ser mais semelhante a Jesus. Aspirar por santidade. Como eu já disse, né? Se você não aspira a santidade hoje, vai fazer o que no céu? Aspirar hoje, evidência de que Deus está realmente trabalhando em você. Esse desejo de ser maduro, de ser santo, a beleza da santidade de Cristo cativa você. Os antigos valores que você era obcecado pelos prazeres do pecado, você começa a ver, cara, que nojento, isso não faz sentido nenhum. Tem algo muito melhor. E Cristo nos ensina isso. E Cristo nos mostra isso. A vida dele é maravilhosa, a vida dele é perfeita. Eu desejo ser mais como Cristo amanhã do que sou hoje. Mais parecido com ele amanhã do que sou hoje. Porém, a gente pode atingir essa perfeição aqui, nessa terra? A gente vai chegar um tempo assim, tô pronto, atingir a perfeição aqui, na terra? Não. Não. Nós sabemos que nós vamos atingir este alvo, ele se completa somente quando Jesus voltar. Aí sim, teremos corpos glorificados, ficaremos livres de toda imperfeição física, mental, espiritual, emocional, seremos tudo aquilo que Deus planejou que fôssemos. Mas ainda assim, sabendo que não atingiremos, esse continua sendo o alvo. Continua sendo o alvo de atingir, de buscar, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, de buscar este alvo, de ansiar por isso, de perseguirmos isso, mas a pergunta que fica é qual o caminho para crescer nesse aperfeiçoamento? Paulo nos responde aqui, apresentando dois caminhos opostos, apelando para a experiência dos Gálatas. O caminho errado de tentar se aperfeiçoar pela carne e o caminho correto de se aperfeiçoar no Espírito, pela fé, dependência constante da graça de Deus. E outra pergunta, como que seria esta tentativa de se aperfeiçoar na carne? O que é isso? Será que nós podemos enveredar por este caminho também como crentes? Sim. Podemos cair nele. Nós enveredamos por este caminho, meus irmãos, quando pensamos e buscamos crescer na vida cristã, baseados no nosso próprio esforço humano apenas. Aliás, é até algo comum de acontecer. Pensarmos que a justificação é pela fé, mas a santificação, o meu progresso, é pela observância meticulosa da lei, como se pudesse aperfeiçoar a mim mesmo,
confiança na carne, em vez de depender inteiramente da graça de Deus. E assim, por exemplo, quando eu começo a flertar nessa atitude, eu passo a confiar no número de livros que eu já li de teologia, no meu nível de conhecimento. Começo a confiar no meu nível moral, mais elevado do que os outros, na quantidade de vezes que eu já li a Bíblia. E quando andamos por este caminho, nós nos tornamos excessivamente críticos. Um sinal de que estamos flertando por ele, nos tornamos muito críticos. Porque o meu pecado, ele sempre é menor do que o outro. E eu não suporto o pecado do outro. Eu não tenho misericórdia nenhuma. Porque eu já estou me cobrando horrores. E este caminho, ele conduz à frustração. A vida cristã torna-se pesada demais. Vou largar tudo. Vivemos com medo. Medo. Será que o meu nível de conhecimento é suficiente? Será que o meu nível de obediência é suficiente? E nunca é. Nunca é. Eu preciso ler aquele livro tal, senão estou perdido. Se eu não ler aquele livro, eu tô... Medo e orgulho andam juntos no caminho do legalismo. Medo e orgulho andam juntos no caminho daquele que busca se aperfeiçoar na carne. E aí facilmente nós, quando contrariados, queremos atacar também, passamos para o revide, porque depende tudo de mim. Tomam conta de nós, medo e orgulho. Amados, quando deixamos de confiar em Cristo, somente em Cristo, para confiarmos na carne, o fracasso é certo. Hendrickson diz o seguinte: o que o apóstolo escreve não se aplica somente aos Gálatas de seu próprio tempo, aplica-se igualmente àqueles que hoje confiam nos rituais, né? Vou todo dia na igreja e, faço um monte de coisa. Na vida moral, sou melhor que o meu vizinho, por isso Deus vai me salvar, não sou tão ruim como ele, vivo me comparando. No progresso científico, na realização intelectual, na beleza física, nos recursos econômicos, no poder político, é fácil. Como é fácil cairmos nisso, meu Salvador, e voltarmos para isso. No liberalismo doutrinário, ou até mesmo na pureza doutrinária. Olha que incrível, eu sei de cor todas as confissões de fé, por isso eu estou seguro. Se uma pessoa baseia sua confiança para esta vida ou a outra, em qualquer coisa fora de Cristo, está pondo a sua confiança na carne. E por outro lado, o que significa ser aperfeiçoado no Espírito, então? Seguir por esse caminho significa viver a vida cristã na dependência total da misericórdia e da graça de Deus, descansando pela fé naquilo que Jesus fez por mim lá na cruz e a força que Ele me concede para viver cada dia em obediência a Ele. Toda vida cristã deve ser vivida pela fé, não por conveniência, não por presunção, mas humilde dependência de Cristo. Isso não quer dizer que não vamos nos esforçar, buscando disciplina para a leitura, dá trabalho, sim, mudança de hábitos, trocar hábitos, vida de oração, comunhão, estudar o Evangelho para aprender a aplicar ele a todas as áreas da vida. Porém, tudo isso vai acontecer em dependência da graça de Deus. E este caminho, ele não acontece naturalmente, porque vai contra a nossa carne. E nós gostamos de fazer por merecer, nós adoramos isso. Nós gostamos de merecer os aplausos,
de reivindicar o reconhecimento. Nós queremos chegar no céu batendo no peito e dizendo, cheguei aqui. Que nem os jogadores de futebol comemoram, né? Calma, estou aqui. Queremos chegar no céu assim. Cheguei aqui. Por isso precisamos nos arrepender. Nos arrepender de nossa justiça própria. A importância da lei entra aqui. Mostrar quem nós somos. Nada em nós mesmos. Os piores dos piores dos piores pecadores. Arrepender de nossa justiça própria, mas ao mesmo tempo aprender diariamente a exercitar a nossa fé na completa suficiência de Cristo. Assim como uma criança de colo depende inteiramente de seus pais. Não é à toa que Jesus usou, o exemplo das crianças. Entra no reino, somente quem for que nem essas crianças. Jesus não está falando da pureza das crianças ali. Ele está falando da dependência, gente. Ele está falando da dependência. Uma criança de colo, se ela for largada, o que acontece com ela? Está perdida. Ela precisa inteiramente do cuidado dos pais. Assim é a nossa dependência constante do Evangelho de Jesus Cristo. Pastor Nicodemos diz o seguinte: quantos de nós, salvos pela graça, acabamos nos emaranhando numa existência subcristã, sem alegria, sem vitória e sem progresso, justamente porque estamos tentando nos aperfeiçoar por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, pela nossa força de vontade. Por favor, não entenda mal o que estou querendo expressar com este ponto. Não estou dizendo que devemos simplesmente ficar parados em nossa vida cristã, esperando que Deus faça tudo em nós e por nós. Devemos sim cooperar com Ele, no processo de santificação. Mas em última análise, nossa força e nossa confiança estarão nele, não em nós. Desse modo, os verdadeiros resultados e frutos do Espírito surgirão com abundância em nossas vidas. Amém? Avançando então, a quarta verdade que nós aprendemos aqui sobre a nossa constante dependência do Evangelho é que nós suportamos sofrimentos pela fé no Evangelho. Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Nesta pergunta, Paulo relembra os Gálatas dos sofrimentos que passaram logo no início de sua vida cristã. E eles sofreram perseguição ao crerem no Evangelho, algo comum na época. Nós estudamos isso em Atos, lembram? Ao confessar Cristo como Senhor e Salvador, os crentes enfrentavam dificuldades. Ser crente em Jesus naquela época envolvia sofrimento, enfrentar problemas por causa da sua fé, problemas sérios. Não é vida mar de rosas, não é carro novo, casa própria. É problema, gente. Confessar Cristo como Senhor e Salvador, se prepare. Dificuldades à vista e não retroceder nesta fé. E muitas vezes sofrer até rejeição da família. E isso acontece hoje ainda, em diferentes medidas e lugares, essa oposição do mundo continua, mas Jesus mesmo disse que sofrer pela causa do Evangelho é privilégio. Jesus disse, bem-aventurados vocês são, quando vos perseguirdes, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, Paulo está dizendo aqui que os Gálatas, no início, suportaram estes sofrimentos, eles suportaram essas dificuldades, a ponto de não negar a sua fé em Jesus, foram corajosos, porém agora eles estavam se afastando do Evangelho. Olha só, suportaram tudo aquilo, mas agora influenciado pelos falsos ensinos, aquela fala bonita e tal, aquele vigor inicial está baixando, está diminuindo, está reduzindo, não tem mais tanta firmeza. Aquele primeiro amor se perdeu.
E aquela firmeza inicial do evangelho da graça, eles estavam sendo demovidos disso. Por isso que Paulo pergunta, será que todo aquele sofrimento lá no início foi em vão? E mais uma vez, essa é uma pergunta retórica. Paulo sabia que a perseverança dos Gálatas no início tinha valido muito a pena. E agora ele chama os Gálatas para a reflexão, a fim de que se arrependam e voltem para o caminho da fé no Evangelho. Reafirmem o seu compromisso com Cristo, em confiar somente nele, pois é somente através deste Evangelho, entendimento mais profundo da graça de Deus, somente pelos méritos de Jesus, nada em nós mesmos, não focados em nosso desempenho, que nós podemos desfrutar da certeza de que o amor de Deus por nós nunca muda. E estamos eternamente seguros e assim podemos suportar os sofrimentos que passamos nesta terra. E muitas vezes eles são bem duros. Lágrimas, dor, muita dor. Mas podemos suportar e não entrar em desespero. E inclusive glorificando a Deus, o nosso Salvador, pois o Evangelho de Jesus nos traz a certeza de que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nada se compara ao Evangelho de Cristo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por isso que é grande insensatez pensar em abandonar esse Evangelho. É muita insensatez. Abandonar esse Evangelho ou achar que ele não é suficiente para sermos completos, plenos e perfeitamente aceitos por Deus. Percebem? Precisamos deste Evangelho mais do que tudo. Precisamos estudar, nos aprofundarmos neste Evangelho. Porque é fácil nos agarrarmos a outras coisas em virtude de salvação. E a última verdade que nós destacamos aqui, amados, através destas perguntas de Paulo, é que nós recebemos as intervenções milagrosas de Deus pela fé no Evangelho. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É como se Paulo estivesse dizendo aqui, Gálatas, parem para pensar um pouquinho. Vamos parar para pensar, vamos parar para refletir. Olhem para a experiência da vida de vocês. Olha de onde Deus tirou vocês. Onde você estava, onde você está hoje. Olha o que está acontecendo entre vocês aí na igreja da Galácia, que começou. Muitas pessoas sendo salvas, muitos sendo convertidos, muitas pessoas experimentando alegria, mesmo em meio ao sofrimento, como foi a experiência deles. Olha quantas intervenções milagrosas de Deus. E eu pergunto, tudo isso aconteceu como? Qual foi o conteúdo da pregação que desencadeou todo esse poder de Deus entre vocês? Foi a observância rigorosa, legalista da lei, ou foi o puro evangelho da graça? Mais uma vez, a resposta é óbvia. Tudo aconteceu em virtude da ação poderosa de Jesus lá. Jesus agindo entre eles. Aliás, como estudamos o livro de Atos, né, são as atividades de Cristo que continuam nesta era, por meio dos apóstolos, através da pregação do Evangelho, por meio dos discípulos, através da pregação do Evangelho. Então era Jesus se manifestando poderosamente através da pregação do Evangelho, que eles creram naquele Evangelho. Como diz também Atos 13 narra o contexto das viagens de Paulo ali, Barnabé, por aquela região, né? E Atos 13, 48 a 49 diz o que aconteceu lá. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se. Olha que alegria. E glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha a soberania de Deus na salvação aqui. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região.
Portanto, este foi o início da caminhada deles. Eles ouviram com fé a pregação sobre Cristo e assim foram transformados e abençoados. Deus se manifestou poderosamente entre eles. Foi assim no princípio e deveria continuar assim no crescimento. Não pelo esforço da carne, mas pela pregação da fé. Confiança na mensagem simples, porém infinitamente profunda do verdadeiro Evangelho. Foi assim entre os Gálatas e deve ser assim entre nós, meus amados irmãos. E eu creio que Deus tem agido poderosamente entre nós. Eu creio. Por pura graça. Por pura graça. Temos ouvido os testemunhos e é incrível. Deus operando salvação. Curas também, como resposta de oração. Mas principalmente, amados, irmãos falando de fome pela palavra. Isso é incrível. Isso é milagre. Irmãos falando do desejo de crescer na palavra. Pastor, nós queremos a palavra. Isso é incrível. Desejo de obedecer a palavra, convicção de pecado próprio, confissão de pecado entre os irmãos, relação de prestação de graça, os irmãos se humilhando, confessando ao Senhor, buscando ajuda, buscando oração. O amor entre nós aumentando também. Claro, temos falhas, muitas falhas e dificuldades, temos muito para crescer ainda em várias áreas como igreja, mas a alegria da comunhão cresce entre nós. Cresce. A alegria que temos de nos vermos domingo, de nos abraçarmos e estarmos juntos. E nós sabemos que isso ocorre em razão da pregação da fé, confiança na obra perfeita de Cristo em nosso favor. Isso acontece não porque obedecemos a uma determinada dieta, ou guardamos o calendário tal, ou obedecemos a um sistema religioso, ou somos da denominação tal, não. Confiança no verdadeiro evangelho da graça soberana de Deus que salva miseráveis pecadores, como eu e você, por graça somente. Portanto, que Deus nos ajude a perseverarmos neste caminho da pregação da fé, como Paulo fala aqui, para a glória de Deus. Deus honra a pregação que honra Ele acima de tudo. Amém? Então, finalizando, meus irmãos, essas são algumas verdades que nós aprendemos no texto de hoje sobre a nossa completa necessidade do Evangelho. E como vimos, nós precisamos deste contato constante com a palavra, pois é através dela que nós contemplamos Cristo crucificado por nossos pecados, crucificado e ressurreto pela nossa justificação. É através deste evangelho que nós recebemos o Espírito pela fé. Crescemos também na vida cristã, aprendendo a aplicar o evangelho a todas as áreas das nossas vidas. Suportamos sofrimentos pela fé no evangelho e provamos das intervenções milagrosas de Deus pela fé no evangelho. Sendo assim, eu pergunto, você percebe a sua completa e constante dependência do evangelho, da graça? Toda a glória a Deus pela mensagem da cruz. Que maravilhosa mensagem da cruz. E por isso eu digo para você, não pare de pregar este evangelho. Para os outros, para os que estão próximos a você, caminhando com eles, demonstrando o amor de Cristo, mas pregando a verdade. Pregando o evangelho da cruz, que confronta o pecador, mas ao mesmo tempo mostra a graça imerecida e maravilhosa de Cristo, o único caminho para a salvação. Então, não pare de pregar este evangelho, mas não pare de pregar este evangelho também para si mesmo. Para você mesmo. Acorde de manhã pregando o evangelho para você. Desta maravilhosa graça em Cristo. Nós nunca vamos diminuir a necessidade deste evangelho. E eu encerro com as palavras do pastor Piper.
O Evangelho é a notícia de que Jesus Cristo, o justo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou triunfante para toda a eternidade sobre todos os seus inimigos, para que agora não haja condenação para aqueles que creem, mas sim alegria eterna. Você nunca irá diminuir a sua necessidade do Evangelho. Nunca pense no Evangelho. Essa é a maneira como você se salva e depois de fortalecido deixa-o e parte para outra coisa qualquer. Não. Deus fortalece-nos diariamente através do Evangelho até o dia em que morremos. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos a Deus pela mensagem da cruz, nossa única esperança. E te louvamos a Deus pela tua palavra também, porque ela nos ensina, ela não nos deixa em trevas. Ajuda-nos, a Deus, a nos voltarmos para ela com amor, com devoção, com alegria. Restaura, Senhor, as nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Temos muito ainda por aprender, Pai, na nossa jornada. E obrigado porque o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades. O Senhor nos conduz, Pai. Então, obrigado por essa maravilhosa carta também, que Paulo escreve para essa igreja, Senhor, para que eles voltassem à firmeza do Evangelho e que nós possamos assimilar isso também e carregarmos isso, Senhor, no DNA da nossa igreja. Essa devoção para o Evangelho bíblico, Senhor, esse cuidado, esse amor pela Tua palavra, Senhor. Isso não vem de nós, é graça Tua. Por isso, a Ti rendemos todo louvor e toda glória. No nome de Jesus. Amém.